Ouça com atenção porque esta é a parte que você nunca deveria saber. Eles te contaram que a fronteira brasileira era sobre determinação, liberdade e justiça de fronteira. Eles te contaram histórias de bandidos e delegados, descobertas de ouro e saluns, mas debaixo da música de copos tilintando e das risadas vazando das tabernas de Paracatu, havia algo mais. Algo que sussurra mesmo agora, se você estiver disposto a ouvir no silêncio. No inverno de 1893, investigadores entraram no salão das Irmãs Oliveira em Paracatu, Minas Gerais. À primeira vista, era nada mais que um negócio próspero cheio de madeira polida, vidro caro e o fragrância de cachaça e fumo de charuto. Mas o que eles encontraram abaixo das tábuas do chão estilhaçou toda a ilusão de segurança naquela cidade montanhosa em expansão. Pacotes cuidadosamente dobrados de roupas femininas, 23 conjuntos, cada um empilhado tão neatamente quanto se colocado em uma prateleira de loja, cada um com uma nota anexada, um nome, uma idade, uma descrição e um preço. Pare, pense sobre isso. Esses não eram garimpeiros bêbados rabiscando dívidas em um livro razão. Isso era inventário. Inventário humano. Um vestido de calicó azul, que ainda carregava o leve doce de sabão de lavanda. Um par de botas reparadas tantas vezes que você quase podia ouvir os passos da garota que as usava, lutando para caminhar para frente, apesar da pobreza pressionando sua vida. Um medalhão de prata com a fotografia de uma mãe que nunca veria sua filha novamente. Os moradores de Paracatu haviam conhecido Catarina e Margarida Oliveira como mulheres respeitáveis, duas irmãs portuguesas que viajaram para o interior para esculpir um futuro em uma das cidades mais violentas e caóticas das serras. Elas sorriam, elas ouviam, elas lembravam nomes, elas davam caridade, elas eram elogiadas nos jornais como anjos da misericórdia, em um lugar sobrecarregado de vício. Mas anjos não catalogam mulheres como gado. Anjos não desaparecem no ar quando os homens da lei se aproximam. 3 dias antes da batida, as irmãs Oliveira desapareceram. Sem luta, sem corpos, apenas sumiram. Alguns disseram que elas partiram na noite, escapando como fumaça curvando sobre as montanhas congeladas. Outros sussurravam que foram engolidas inteiras pela terra, as serras devorando-as como pagamento pelo que fizeram. Mas o que sabemos é isso. As mulheres desaparecidas eram reais, os pertences eram reais, e os nomes registrados com precisão arrepiante pertenciam a almas que nunca foram vistas em Paracatu novamente. É aqui que a história começa. Mas se você quer a verdade, deve entender que o que aconteceu naquele salão não foi aleatório. Não o trabalho de 2 mulheres espertas enganando uma cidade ingênua. Não, isso era sistêmico, organizado, uma máquina de lucro, moendo as vidas de garotas desesperadas e as alimentando nos bordéis do Rio de Janeiro, nas casas de prazer escondidas de empresários, nos quartos silenciosos onde os ricos satisfaziam seus desejos sem consequência. Porque a fronteira brasileira não era só sobre ouro e prata, era sobre carne. E as irmãs Oliveira haviam aperfeiçoado o negócio da carne. Pense no contexto. Paracatu, no início dos anos 1890, era uma besta de cidade crescida da noite para o dia de selva para caos. 30.000 pessoas em um vale de lama e neve. Buscadores de fortuna garimpando ouro, apostadores caçando presas fáceis, famílias fugindo da pobreza da costa leste, imigrantes perseguindo promessas sussurradas em portos e estações de trem. E nesse turbilhão entraram Catarina e Margarida, educadas, articuladas, ambiciosas. Elas construíram seu salão com madeira verdadeira, vidro verdadeiro e uma fachada de respeitabilidade. Elas encantavam garimpeiros, mercadores, até o próprio delegado da cidade. Elas fizeram de seu estabelecimento um santuário para mulheres. Pelo menos era o que parecia. Elas ofereciam hospedagem, emprego, oportunidade. Elas pareciam salvadoras, mas salvadoras não drogam sua refeição. Salvadoras não carregam seu corpo inconsciente em uma carroça. Salvadoras não vendem seu corpo e alma para homens dos quais você nunca escapará. Esta é a verdade proibida. As irmãs Oliveira não eram apenas criminosas. Elas eram operadoras, parte de uma rede que se estendia por estados movendo mulheres como contrabando de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, onde a demanda era infinita e as leis insignificantes. E como todas as redes tinha proteção, homens no poder olhavam para o outro lado porque se beneficiavam. Delegados bebiam cachaça em seu bar. Políticos recebiam doações embrulhadas em caridade. Jornais elogiavam sua virtude. Não era sobre 2 mulheres fazendo um golpe. Era sobre uma máquina disfarçada de bondade. E aqui está a parte que mais deveria inquietá-lo. Isso não era único. As irmãs Oliveira eram uma porta para algo maior. Porque se Paracatu tinha elas, e quanto a Belo Horizonte? E quanto a Cuiabá, Goiânia, Rio de Janeiro?
Quantos estabelecimentos respeitáveis eram fachadas para uma economia de corpos? Quantos supostos anjos eram predadores disfarçados? Quando os investigadores levantaram aquelas tábuas do chão, eles não apenas descobriram evidências de um crime, eles rasgaram o tecido do mito da fronteira. Eles revelaram que a fronteira brasileira foi construída não só sobre veias de ouro e trilhos de trem, mas também sobre o tráfico escondido dos vulneráveis. Os olhos esmeralda de Catarina, a voz suave de Margarida, esses eram as máscaras. Máscaras que faziam homens endurecidos baixarem a guarda, que faziam garotas desesperadas acreditarem que haviam encontrado segurança, que faziam uma cidade inteira convencida de que estavam testemunhando virtude. Máscaras que escondiam a verdade até ser tarde demais. Esta é a lição que você deve absorver antes de irmos mais longe. O mal raramente parece um monstro. O mal parece a pessoa que lembra seu nome. O mal soa como a voz gentil, perguntando sobre sua família em casa. O mal usa um sorriso, serve uma bebida e faz você se sentir visto, porque só então você entregará sua confiança de boa vontade. E uma vez que você faça isso, acabou. Agora, vamos descer mais fundo. Imagine Paracatu, Minas Gerais, em 1893. Os jornais a chamavam de Cidade Milagrosa, um lugar onde homens se tornavam milionários da noite para o dia. Mas milagres têm sombras e toda sombra esconde algo. O ar em si era denso com fumaça de fundições, o fedor de corpos sujos e a ambição crua de 30.000 almas garimpando fortuna em um vale destinado a abrigar uma fração disso. A cidade em expansão era o caos encarnado. Garimpeiros arrastavam-se por ruas de lama que congelavam como pedra no inverno e derretiam em lodo na primavera. Apostadores empoleirados como urubus em saluns cheios de fumaça, esperando outro homem desesperado colocar sua última onça de ouro na virada de uma carta. E por toda parte o som de martelos, pólvora explodindo, paz e gritos, a trilha sonora de uma cidade que vivia e morria pela terra despedaçada. Nesse temporal entraram duas mulheres, Catarina e Margarida Oliveira. Para a maioria, elas pareciam uma resposta a uma oração. Os homens da cidade as viam como refinadas, quase aristocráticas em uma paisagem de sujeira e violência. As mulheres as viam como protetoras, provedoras de hospedagem segura, mentoras que falavam de oportunidade em vez de ruína. Catarina, alta, de cabelo flamejante, olhos como gelo verde que podiam aquecer ou cortar dependendo do que ela queria de você. Ela era a atriz, o rosto da operação. Homens derramavam seus segredos para ela sobre copos de cachaça, sem perceber que cada palavra era armazenada, arquivada e usada como arma. Margarida, mais suave, mais quieta, com uma presença maternal que desarmava os cautelosos. Ela gerenciava o dinheiro, os registros, o fluxo de pessoas. Se Catarina era a isca, Margarida era o livro-razão. Juntas, elas não eram apenas empresárias. Elas eram arquitetas de algo muito maior que um salão. E aqui está a verdade que estilhaça a ilusão da fronteira brasileira. As irmãs Oliveira entendiam psicologia melhor que qualquer delegado da fronteira, melhor que os supostos médicos que vagavam pelos acampamentos de garimpo. Elas sabiam como perfilar os vulneráveis, como identificar a garota que não tinha família para procurá-la, como ler a postura de um homem e saber se ele era protetor ou predador. Elas eram predadoras usando luvas de veludo, e a cidade inteira confundia sua precisão com bondade. Você entende a genialidade do disfarce delas? Todo golpe, toda armadilha depende do que os psicólogos hoje chamam de ilusão de segurança. As pessoas baixam a guarda não quando estão ameaçadas, mas quando acreditam que finalmente encontraram um santuário. As irmãs Oliveira eram especialistas em construir santuários, armadilhas lindas forradas com mogno polido, sopa quente e a promessa de trabalho honesto. Nunca era sobre força. Era sobre consentimento fabricado através de ilusão. E uma vez que uma garota desesperada dissesse sim à caridade delas, o jogo acabava. Isso é o que torna esta história mais aterrorizante que qualquer assalto de bandido ou tiroteio na rua. Uma arma na sua cabeça te dá uma chance de lutar. Uma faca no escuro pelo menos te diz quem é seu inimigo. Mas quando você entrega sua confiança de boa vontade, quando você come a comida que elas servem, quando você dorme sob o teto delas acreditando que está segura, não há escapatória. Porque o inimigo não está fora da sua porta. O inimigo é quem te cobriu. As mulheres que desapareceram em Paracatu não eram fracas. Elas não eram estúpidas. Elas eram simplesmente humanas. Humanas buscando esperança, abrigo, dignidade. As qualidades que nos tornam mais vivos são as mesmas que as tornaram presas. E é aqui que a corrupção se aprofunda. Porque as irmãs Oliveira não agiam sozinhas. Pense nisso. Transportar dezenas de mulheres por centenas de quilômetros, funilando-as nos bordéis do Rio de Janeiro, exigia coordenação.
Carroças, guardas, compradores, conexões de trem, homens da lei dispostos a olhar para o outro lado, juízes subornados ao silêncio, padres que as elogiavam do púlpito enquanto abençoavam predadoras sem saber. Isso não era duas mulheres fazendo uma trapaça. Era um sistema, um mercado de vidas humanas. E todo sistema tem beneficiários. Você acha que os garimpeiros que bebiam no salão delas não suspeitavam? Você acha que os empresários que viam novas trabalhadoras chegando no Rio não sabiam de onde vinham? Você acha que os homens no poder, os que brindavam as irmãs em reuniões cívicas que aplaudiam sua suposta caridade, eram cegos? Não. Eles sabiam o suficiente para lucrar e sabiam o suficiente para ficar em silêncio. Essa é a essência da corrupção. Não o ato violento em si, mas o silêncio que o segue. A decisão coletiva de ignorar os gritos ecoando debaixo das tábuas do chão, porque reconhecê-los ameaçaria a riqueza e a estabilidade de tudo. Quando os investigadores descobriram aqueles pacotes de roupas dobrados com cuidado, como se as garotas estivessem simplesmente de férias, eles não estavam apenas encontrando evidências de um crime. Eles estavam vislumbrando a infraestrutura do poder escondido. E esta é a lição para você. A história não lembra a verdade completa porque a verdade ameaça o poder. É por isso que a história das Irmãs Oliveira está enterrada, suavizada em mito, reduzida a sussurros em arquivos empoeirados. Porque se as pessoas realmente entendessem o que aconteceu em Paracatu, elas perceberiam como é fácil disfarçar escravidão de caridade, como é simples transformar desespero em lucro, como rapidamente a civilização colapsa em predação quando o lucro está em jogo. Isso foi em 1893. Agora pergunte a si mesmo, o que mudou? As técnicas de Catarina e Margarida, a ilusão de segurança, a máscara de bondade, o silêncio do poder não morreram com elas. Elas foram refinadas, afiadas, industrializadas. Hoje, instituições inteiras operam pelos mesmos princípios. Você é confortado, lisonjeado, feito para se sentir visto até perceber tarde demais que você nunca foi nada além de um número, um recurso, uma entrada em um livro-razão. A história das Irmãs Oliveira não é apenas um conto sombrio da fronteira brasileira. É um projeto, um aviso, e estamos apenas no começo. Imagine a primeira vez que a verdade rompe a fachada, não de um investigador, não de um juiz, não de algum político em Belo Horizonte, mas da mão trêmula de uma sobrevivente. Uma carta, 8 páginas apertadas de medo escrita com tinta que tremia pela página. Ela chegou ao escritório do delegado de Paracatu em uma manhã gelada de novembro de 1890, muito antes da batida. O envelope estava manchado de água, rasgado nas bordas como se tivesse viajado por tempestades e oceanos de hesitação antes de chegar ali. A caligrafia do lado de fora era delicada, quase hesitante, como se a escritora em si não acreditasse que suas palavras seriam levadas a sério. O nome no final, Emma Santos. Ela alegava ter escapado de um bordel no infame bairro do Mangue, no Rio de Janeiro, e estava procurando por sua irmã mais nova, Ana. Suas palavras sangravam com desespero. Encontre-a, pelo amor de Deus, encontre-a antes que a quebrem como tentaram me quebrar. A carta de Emma é uma daquelas raras peças de evidência que a história quase perdeu, crua, sem filtro, cheia de uma dor tão aguda que corta através dos séculos. Ela contou sua história não como uma vítima pedindo pena, mas como uma irmã consumida por raiva e culpa, escrevendo para estranhos na esperança de que alguém acreditasse nela. Ela e Ana haviam deixado São Paulo após um incêndio matar seus pais. Elas eram pobres, trabalhando em uma fábrica de chapéus, economizando cada centavo para um futuro melhor. Com nada deixado em sua cidade além de cinzas, elas se juntaram à maré de desesperados sonhadores rumo ao interior. Elas haviam ouvido histórias de oportunidade em Minas Gerais, cidades famintas por cozinheiras, faxineiras e balconistas. Elas acreditaram na mentira, que toda geração dos sem poder é contada, que se elas se mudassem longe o suficiente, trabalhassem duro o suficiente, confiassem nas pessoas certas, estariam seguras. E então vieram as Irmãs Oliveira. Emma lembrava vividamente da bondade delas, a comida quente, as roupas limpas, as palavras gentis, o charme de Catarina, as reassuranças quietas de Margarida. As duas mulheres pareciam encarnar a segurança em si. E quando você está exausta, faminta e assustada, segurança é intoxicante. Emma descreveu sentada no salão delas, sorvendo caldo que tinha gosto de salvação e pensando: encontramos anjos nesse deserto, mas anjos não misturam láudano na sua refeição. Anjos não te deixam dormir na mesa e acordar amarrada no fundo de uma carroça. Emma lembrava do momento em que abriu os olhos na escuridão balançante, seus pulsos amarrados, sua cabeça latejando, o cheiro de cavalos e o som de risadas de um homem. Ana jazia ao lado dela, pálida, ainda inconsciente. No assento do condutor,
Um homem barbado com sotaque espanhol, brincando com Catarina como se isso não fosse nada mais que uma entrega de negócios. 2 garotas saudáveis, ele disse. Os compradores ficarão satisfeitos. Foi quando Emma percebeu que não era mais humana aos olhos deles. Ela era inventário, uma mercadoria, seu nome, idade e descrição já escritos em um pedaço de papel dobrado em um pacote de roupas debaixo das tábuas do chão em Paracatu. Você sente isso ainda? Aquele reconhecimento frio de que isso não era aleatório, não era pessoal, era sistêmico. As irmãs Oliveira não eram predadoras caçando no escuro. Elas eram corretoras, fornecedoras em um mercado de carne. A jornada de Emma para o Rio de Janeiro levou semanas, de carroça para vagão de trem para navio, sempre sob guarda, sempre drogada quando lutava. Pelo caminho ela viu outras, dezenas de jovens mulheres, cada uma arrancada de suas próprias histórias de sofrimento, cada uma acreditando que estava no caminho para algo melhor, apenas para ser funilada no mesmo pesadelo. Filhas de fazendeiros de Goiás, operárias de fábricas do Nordeste, imigrantes da Europa. Elas compartilhavam o mesmo olhar nos olhos, o momento em que a esperança azedava em terror. As palavras de Emma ficavam mais sombrias ao descrever o bairro do Mangue. O bordel, onde ela e Ana foram entregues, era uma jaula vestida com cortinas de veludo e lâmpadas a gás. Homens com moedas nos bolsos tratavam as garotas como mercadoria. Aquelas que resistiam eram espancadas. Aquelas que tentavam escapar eram feitas exemplos, humilhadas publicamente, destruídas na frente das outras como aviso. E ainda assim Emma escapou. Não por força, mas por caos. Um incêndio eclodiu uma noite, engolindo o prédio em fumaça. Ela escapou na confusão, se escondendo em becos, roubando comida, trabalhando em bicos por centavos, qualquer coisa para sobreviver. Mas Ana foi deixada para trás e essa era a ferida que a rasgava. Sua carta não era simplesmente um relato de horrores. Era uma acusação, um grito entalhado no papel. Ela nomeou as irmãs Oliveira. Ela descreveu o salão delas, seus maneirismos, seus hábitos, a maneira de Catarina inclinar a cabeça quando pensava, o zumbido suave de Margarida enquanto trabalhava. Detalhes tão precisos que nenhum mentiroso poderia ter inventado. As palavras de Emma apunhalavam diretamente o coração da ilusão de Paracatu. Ela estilhaçava a máscara de caridade, expondo a máquina por trás, e suplicava ao delegado para agir, não só para salvar Ana, mas para impedir que mais garotas fossem consumidas. Agora pause aqui. Pergunte a si mesmo, quantos daqueles homens da lei acreditaram nela? Quantos leram sua carta e a descartaram como histeria, exagero, os devaneios de uma prostituta desgraçada? Essa é a verdade mais cruel sobre a corrupção. Ela não se alimenta apenas de silêncio. Ela se alimenta de descrença. Porque uma vez que o testemunho de uma vítima é duvidado, o predador fica livre para continuar. Mas o delegado Guilherme Duarte não a descartou. Ele leu as palavras de Emma 3 vezes antes de conseguir acreditar nelas. E começou a investigar quietamente, puxando fios no escuro. O que ele descobriu o gelou até os ossos. E aqui está a parte que você não deve esquecer. A carta de Emma é mais que um artefato histórico. É um espelho, porque toda era tem suas Emmas, sobreviventes que gritam a verdade no vazio, suplicando para serem ouvidas. E toda era tem suas irmãs Oliveira, predadoras com rostos sorridentes que convencem o mundo de que são santas, enquanto lucram com os quebrados. A questão não é se esses sistemas existiam. A questão é quantos ainda existem agora, disfarçados de maneiras que não reconhecemos mais. O delegado Guilherme Duarte havia sido um homem da lei por tempo suficiente para ver crueldade em muitas formas. Ele havia lidado com esfaqueamentos de bêbados em becos, garimpeiros espancados até a morte por dívidas, tiroteios que deixavam corpos esfriando na neve. Violência em Paracatu não era estranha, mas a carta de Emma Santos era diferente. Não era um ato único de raiva. Era uma acusação de um sistema, uma maquinaria inteira de carne escondida debaixo da prosperidade da cidade. No início, Duarte quis descartá-la. As irmãs Oliveira. Impossível. Ele as conhecera por anos. Catarina havia servido cachaça para ele mais vezes do que conseguia contar, sempre lembrando que ele preferia com um pouco de água. Margarida havia enviado sopa para sua esposa durante uma febre, sua preocupação parecendo quase maternal. Elas eram fixtures da sociedade de Paracatu, elogiadas em jornais como símbolos de decência em uma cidade em expansão, apodrecendo com vício. E ainda assim os detalhes na carta de Emma eram inegáveis. A maneira como Catarina inclinava a cabeça quando calculava,
O zumbido constante de Margarida enquanto trabalhava, a descrição exata do interior do salão delas até as pinturas de campos portugueses que forravam as paredes. Nenhum estranho poderia ter inventado aquelas coisas. Então Duarte fez o que poucos homens da lei da fronteira ousavam fazer. Ele começou uma investigação, não para fora mas para dentro, quietamente, secretamente, porque sabia que se as alegações de Emma fossem verdadeiras, então a podridão corria profunda, e qualquer movimento súbito daria às irmãs tempo para desaparecer. A primeira coisa que ele verificou foram os relatórios de pessoas desaparecidas. Paracatu era uma cidade transitória. Pessoas vinham e iam, perseguindo fortuna ou fugindo de dívidas. Registros eram escassos, mas enquanto Duarte folheava os papéis, um padrão emergia. Pelo menos 15 jovens mulheres haviam sido reportadas desaparecidas no último ano. Algumas haviam chegado à cidade com famílias. Outras haviam escrito cartas para casa que paravam subitamente. A maioria havia sido vista pela última vez perto da avenida principal, perto do salão das Irmãs Oliveira. Os relatórios o gelavam não pelo número, mas pela consistência. Essas não eram vagantes desaparecendo na selva. Essas eram mulheres com nomes, famílias e histórias, e elas haviam sido apagadas. Ainda assim, suspeita não era prova. Então Duarte começou a observar. Ele posicionou homens discretamente perto do salão, instruiu-os a manter registros de quem entrava e saía. Ele andava pelas ruas lamacentas à noite, sua respiração embaçando no frio, esperando algo se revelar. O que ele viu o perturbou ainda mais. Ele notou carroças chegando em horários estranhos, frequentemente na calada da noite. Carroças cobertas conduzidas por homens que ele não reconhecia, às vezes carregando caixas, às vezes saindo vazias. Ele questionou condutores, e eles alegavam que as irmãs estavam pedindo suprimentos para o salão, mas o volume era estranho, muito mais do que 2 mulheres precisariam para seu negócio, e os condutores nunca ficavam por muito tempo. Entravam e saíam como sombras passando. Duarte também notou algo mais. Sussurros, não dos garimpeiros ou moradores, mas das mulheres. Novas garotas apareceriam em Paracatu, sempre sozinhas, sempre desesperadas. Elas ficavam nos quartos de cima das irmãs por alguns dias e então, tão rapidamente sumiam. Quando perguntadas, Catarina sorria e dizia: "Ah, ela encontrou trabalho em Belo Horizonte." Ou, "Ela partiu para se juntar aos primos no Rio." A explicação parecia plausível até você ouvi-la repetida várias vezes sem cartas, sem despedidas, sem rastro deixado para trás. O delegado começou a falar quietamente com as famílias dos desaparecidos. Ele ouviu histórias que ecoavam a carta de Emma. Filhas que haviam escrito para casa sobre quão gentis eram as Irmãs Oliveira. Cartas prometendo escrever novamente em breve, seguidas de silêncio. Era como se Paracatu em si as tivesse engolido inteiras. E ainda assim ele manteve o silêncio porque Duarte sabia algo mais sobre o poder. As pessoas que você suspeita nunca são as que você pode confrontar diretamente. Não quando elas são elogiadas por jornais, brindadas por empresários e protegidas pelo silêncio. Se ele as acusasse cedo demais, seria descartado, ridicularizado, talvez até substituído. As irmãs tinham influência demais, confiança demais da comunidade. Então ele observava e esperava. Semanas passavam. O inverno se aprofundava. Neve enterrava as ruas, abafando o som e movimento. Ainda assim as carroças vinham. As novas garotas chegavam e o silêncio ficava mais pesado. E então finalmente algo quebrou. Um dos informantes de Duarte, um garimpeiro chamado Carvalho, cambaleou para seu escritório uma noite, bêbado e aterrorizado. Ele disse que havia visto algo atrás do salão, algo que o mantinha acordado à noite. Uma jovem mulher, drogada e mole, sendo carregada pela porta dos fundos para uma carroça. A própria Catarina estava lá sussurrando para o condutor, seu rosto iluminado pelo brilho da lanterna. Quando Carvalho tropeçou perto demais, Catarina olhou para cima e sorriu para ele como se o desafiando a falar. Duarte pressionou por detalhes. O garimpeiro jurou que não estava enganado. A garota estava viva, mas sem resposta, sua cabeça pendendo contra o peito. A carroça partiu em minutos, desaparecendo na tempestade de neve. Aquele foi o momento em que Duarte soube que a carta de Emma era verdadeira. Mas a realização não trouxe alívio, trouxe terror. Porque se as irmãs eram tão ousadas, movendo garotas à vista de todos, confiantes de que ninguém as desafiaria, significava que eram protegidas. Por quem? Empresários locais bandidos? Com dinheiro para gastar, ou algo pior, uma rede se estendendo até o Rio de Janeiro. As notas de Duarte daquele inverno ainda sobrevivem em fragmentos. Em uma ele escreveu: "Se eu agir cedo demais, elas somem.
Se eu agir tarde demais, mais somem. A cidade inteira vive sob sua sombra, e a maioria nem sabe. Essa era o dilema do poder em Paracatu. Os predadores não estavam se escondendo em cavernas ou acampamentos de bandidos. Eles estavam administrando um negócio respeitável na avenida principal, sorrindo enquanto contavam seus lucros, elogiados como anjos pelas mesmas pessoas que eles estavam se alimentando. E aqui está a verdade que você deve guardar perto. Os predadores mais perigosos não são os que os jornais imprimem avisos. São os que os jornais celebram porque a corrupção não sobrevive se escondendo nas sombras. Ela sobrevive brilhando na luz disfarçada de caridade, elogiada como virtude, adorada como decência. E como o delegado Guilherme Duarte logo descobriria, arrancar aquela máscara vinha com um custo muito maior do que ele poderia imaginar. Quando o delegado Guilherme Duarte juntou sussurros suficientes, avistamentos de carroças e relatórios de desaparecidos, uma verdade se tornou inegável. As irmãs Oliveira não agiam sozinhas. Seu salão não era um covil isolado de crueldade. Era um centro, uma fachada limpa e respeitável que mascarava as engrenagens de algo vasto, algo organizado. Porque como mais você move mulheres por centenas de quilômetros através de montanhas e desertos, de um acampamento de garimpo em Minas Gerais até o Rio de Janeiro, sem ninguém te parar, como mais você as faz desaparecer tão completamente, que mesmo quando famílias enviam cartas e inquéritos, nenhuma resposta retorna. As irmãs não eram apenas predadoras, elas eram fornecedoras em um mercado que havia sido construído muito antes de chegarem a Paracatu. A carta de Emma Santos havia insinuado isso. Ela falava dos compradores, homens que esperavam no rio com moedas na mão. Esses não eram garimpeiros bêbados procurando distração por uma noite. Esses eram empresários ricos, impiedosos e protegidos. Eles queriam um fluxo constante de mulheres jovens e desesperadas, e pagavam caro por isso. O que Emma havia tropeçado, e o que Duarte agora percebia era a maquinaria do bairro do Mangue. O Rio de Janeiro, no final dos anos 1800, não era apenas uma cidade de milionários da corrida do ouro e barões de trem. Era uma cidade onde carne humana era traficada tão facilmente quanto ópio e cachaça. Os bordéis da Rua do Lavradio e os cubículos da Rua da Carioca devoravam garotas como fogo consome madeira seca, e aqueles bordéis precisavam de suprimento. Paracatu, com sua maré infinita de imigrantes, viúvas e filhas fugitivas, se tornou a fonte perfeita. Mas as irmãs nunca poderiam operar sem proteção. Muitos olhos teriam visto demais. Carroças passando por postos de controle, condutores de trem notando as garotas inconscientes movidas como frete, delegados observando estranhos vagando pela cidade. Alguém em algum lugar tinha que assinar papéis, olhar para o outro lado, manter as engrenagens lubrificadas. Duarte começou a notar as digitais da corrupção em todo lugar. Juízes que descartavam casos de desaparecidos como sumiços voluntários. Oficiais de trem que pareciam nunca fazer perguntas sobre a carga que transportavam. Empresários em Paracatu, que elogiavam publicamente a caridade das irmãs enquanto investiam privadamente em seu estabelecimento. Quanto mais fundo ele cavava, mais claro ficava. Isso não era meramente crime, era comércio. E essa é a parte que a história tenta enterrar. Porque a história das irmãs Oliveira não é apenas sobre duas mulheres que traíram confiança. É sobre como instituições lucram com o silêncio. Como a lei se dobra quando o dinheiro sussurra em seu ouvido. Como uma comunidade que alega valorizar moralidade, sacrificará suas filhas se o preço for alto o suficiente. As notas de Duarte descrevem uma realização que deve tê-lo gelado até os ossos. Se ele expusesse as irmãs, não estaria apenas acusando elas, estaria acusando o sistema que segurava Paracatu junta. Os mercadores, os financiadores, os políticos. Ele estaria acusando os homens que possuíam a cidade. E você deve entender isso. Quando a verdade ameaça o poder não se rende. Ele apaga. É por isso que Catarina e Margarida pareciam intocáveis. Elas eram úteis demais para a máquina. Elas proporcionavam a ilusão de segurança para mulheres, o que fazia famílias enviarem suas filhas para elas sem suspeita. Elas proporcionavam suprimento constante para os bordéis da costa, e elas proporcionavam à comunidade uma máscara de virtude, um par de anjos para desfilar na frente de igrejas e jornais. Era um triângulo perfeito: suprimento, demanda e silêncio. E Paracatu desempenhava seu papel. Os garimpeiros exaustos e meio bêbados escolhiam não notar. Os empresários bêbados com lucros de ouro escolhiam não interferir. Os jornais deslumbrados pela aparente decência das irmãs escolhiam não questionar. Cada escolha se acumulava na estrutura de cumplicidade. É por isso que o mal prospera, não por sua ousadia, mas pelo medo de todos os outros de vê-lo pelo que é. Agora, ouça com atenção, porque é aqui que a descida muda. No início de 1891, Duarte percebeu que estava à beira de algo muito maior que si mesmo.
Se ele avançasse, não estaria apenas arriscando sua vida, mas também a de sua família, porque as irmãs Oliveira não precisavam ameaçá-lo diretamente. Elas tinham uma teia inteira de homens dispostos a silenciar qualquer um que interrompesse o fluxo de lucro. E aqui está o conhecimento proibido. Esse padrão não terminou nos anos 1890. Todo o império, toda era constrói suas fortunas no mesmo trinômio. Suprimento, demanda, silêncio. Os bens podem mudar. Ouro, café, informação, carne. Mas o sistema permanece. A máquina continua girando. Você acha que é coincidência que as irmãs Oliveira sumiram antes da batida? 3 dias antes de os investigadores descobrirem os pacotes de roupas, elas se foram. Sem luta, sem corpos, simplesmente sumiram. Quem as avisou? Quem deu tempo para desaparecerem? As mesmas pessoas que se beneficiavam de seu silêncio. Quando Duarte percebeu isso, ele entendeu algo que a maioria dos homens nunca ousa admitir. A maior ameaça à justiça não é o criminoso. É a rede que protege o criminoso, porque desmantelá-la desfaria o mundo como o conhecemos. É por isso que a história chama Paracatu de cidade em expansão em vez de cemitério. É por isso que as irmãs Oliveira são lembradas como uma curiosidade em vez de uma catástrofe. É por isso que a carta de Emma quase desapareceu na poeira. Porque se as pessoas vissem a verdade claramente, que a fronteira foi construída na compra e venda dos vulneráveis, isso destruiria o mito do interior. E mitos são mais valiosos que a verdade. Você foi ensinado que a fronteira brasileira era sobre liberdade, mas a verdade é mais escura. O interior era um mercado a céu aberto de desespero, onde vidas humanas eram tão descartáveis quanto balas e garrafas de cachaça. E as irmãs Oliveira não eram uma anomalia. Elas eram a regra escondida à vista de todos. Agora é hora de seguir a trilha para o Rio de Janeiro, onde a máquina de carne revelou seu verdadeiro rosto. Siga a estrada para fora de Paracatu, passando pelas minas congeladas e pelas florestas esqueléticas, passando pelas cidades onde buscadores de fortuna apostavam tudo em veias de ouro que nunca entregavam. Siga as carroças que rangiam pelas passagens de montanha, carregando caixas que chacoalhavam não com suprimentos, mas com silêncio. Essa estrada levava ao Rio de Janeiro, o bairro do Mangue. Para a maioria, o Rio de Janeiro nos anos 1890 era a cidade dourada, a joia do Atlântico, onde a riqueza da corrida do ouro construiu teatros, bancos e impérios de trem. Mas se você virasse da Rua do Ouvidor, se passasse pelas mansões e entrasse na Rua do Lavradio após o anoitecer, você entrava em um mundo que a história tentou apagar da memória. O bairro do Mangue era um carnaval de vício, um labirinto de bordéis, casas de jogo e casas de ópio. Era chamado de distrito de prazer, mas seu produto real era escravidão disfarçada de entretenimento. Homens com moedas nos bolsos vinham alimentar seus desejos. Alguns por bebida, alguns por cartas, outros por carne. E carne era o comércio mais lucrativo de todos. As irmãs Oliveira não eram anomalias, elas eram fornecedoras. Seu salão em Paracatu era apenas um raio em uma roda que alimentava diretamente esse mundo. Garotas que desapareciam em Minas Gerais reapareciam ali, despidas de nomes, reduzidas a mercadorias em quartos que cheiravam a suor, fumaça e medo. A carta de Emma Santos descrevia isso com clareza angustiante. Ela escreveu sobre os cubículos, pequenas cabanas de um quarto, cada uma mal grande o suficiente para uma cama, alinhadas como baias em um estábulo. Garotas sentavam atrás de janelas gradeadas exibidas como gado. Por uma moeda, um homem podia entrar. Por outra, ele podia fazer o que quisesse. As portas não tinham trancas porque não havia escapatória. Ela escreveu sobre Ana, sua irmã, pálida e atordoada, movida de lugar em lugar como se fosse um objeto. Emma lembrava do olhar nos olhos de sua irmã, o olhar vazio de alguém que percebeu que nunca veria a liberdade novamente. Esse era o olhar que o bairro do Mangue especializava em fabricar, a quebra da esperança. E aqui reside o mecanismo escondido que você deve entender. Nunca era só sobre dinheiro, era sobre controle. O sistema sabia como desmantelar o espírito humano peça por peça, até que a resistência parecesse não só impossível, mas sem sentido. Eles começavam com desorientação, drogando mulheres durante o transporte, para que acordassem em lugares estranhos sem memória de como chegaram. O efeito era psicológico tanto quanto físico. Ele cortava a linha entre antes e depois. Então vinha o isolamento. As garotas eram despidas de seus nomes, às vezes recebendo números, às vezes apelidos destinados a humilhar. Cartas para casa eram prometidas, mas nunca entregues. Famílias eram deixadas em silêncio enquanto as garotas eram convencidas de que ninguém as procurava.
Finalmente havia degradação, vigilância constante, violação constante, lembretes constantes de que seu valor era medido apenas em moedas. Uma garota que resistia era espancada não só para puni-la, mas para ensinar às outras o que acontecia quando você se agarrava à dignidade. Isso não era caos, era destruição ritualizada. Um sistema projetado para quebrar a vontade de seres humanos e remontá-los como mercadorias obedientes, e os lucros eram impressionantes. Os bordéis do Rio de Janeiro faziam fortunas que rivalizavam com minas e companhias de navegação. Políticos recebiam sua parte. Policiais eram subornados para patrulhar as ruas, mas nunca os quartos. Jornais escreviam sobre a vida noturna colorida da cidade, evitando cuidadosamente os gritos que vazavam pelas paredes. A parte mais horrível. Tudo estava às claras. Homens se gabavam de suas visitas ao bairro do Mangue. Os cubículos ficavam em ruas movimentadas. Todo mundo sabia, mas o sistema sobrevivia porque ninguém queria olhar de perto. O mito do Rio de Janeiro como cidade de progresso dependia de ignorar a verdade de que também era uma cidade de jaulas, e assim o pipeline de Paracatu para o Rio de Janeiro prosperava. Garotas desesperadas entravam no salão de Catarina e Margarida Oliveira, com sonhos de trabalho, segurança e dignidade. Elas saíam em carroças amarradas e silenciadas, seus nomes dobrados em pacotes de roupas escondidos debaixo das tábuas do chão. Semanas depois, elas reapareciam como figuras sem nome nos cubículos da Rua do Lavradio. Pense nessa jornada não só em quilômetros, mas em transformação. Uma filha se torna propriedade, uma irmã se torna mercadoria, uma vida humana se torna uma entrada em um livro-razão. E o sistema cresce mais forte com cada alma quebrada. Agora pergunte a si mesmo, que tipo de civilização permite isso? A resposta não é só a fronteira brasileira. A resposta é toda civilização que constrói riqueza nas costas dos vulneráveis, enquanto finge não ver. O bairro do Mangue não era uma aberração. Era um projeto, um lembrete de que o poder sempre está disposto a devorar o sem poder se o lucro estiver envolvido. É por isso que a carta de Emma importava tanto. Não era só um grito por ajuda. Era uma rachadura na máscara, um vislumbre da maquinaria. Ela mostrou ao mundo como simples caridade podia se tornar escravidão, como rapidamente confiança podia se tornar traição, como facilmente um salão podia se tornar uma porta para o inferno. E a realização mais arrepiante é esta. O sistema não sumiu quando o bairro do Mangue foi eventualmente limpado. Ele meramente mudou nomes, mudou métodos, mudou máscaras. As engrenagens continuaram girando. A mercadoria continuou fluindo. A ilusão de respeitabilidade continuou protegendo os culpados. A história das irmãs Oliveira nunca foi só sobre Paracatu. Era sobre o mundo em que vivemos agora. Um mundo onde a ilusão de segurança ainda seduz, onde a máquina de exploração ainda prospera, onde os vulneráveis ainda desaparecem no silêncio, enquanto os poderosos sorvem suas bebidas e sorriem. E uma vez que você veja isso, você não pode desver. A verdade mais aterrorizante sobre a história das irmãs Oliveira não é que duas mulheres traíram confiança ou que dezenas de garotas sumiram debaixo de seu teto. O verdadeiro horror é quantas pessoas no poder as protegeram porque predadores não podem prosperar sozinhos. Eles requerem silêncio, eles requerem cegueira. Eles requerem instituições que acenem, sorriam e olhem para o outro lado enquanto a máquina segue moendo. E Paracatu nos anos 1890 não tinha escassez de tais protetores. Considere os juízes. Relatórios de desaparecidos cruzavam suas mesas, submetidos por famílias desesperadas suplicando por respostas. Ainda assim, vez após vez, os casos eram descartados. Súmicos voluntários diziam: a fronteira é perigosa, garotas vagam, algumas escolhem partir. As palavras soavam razoáveis no papel, mas debaixo delas havia uma decisão. Não faça nada. Proteja o sistema. Permita que os sumiços continuem. Considere os jornais. O Jornal de Paracatu escrevia artigos elogiosos sobre Catarina e Margarida. Eles elogiavam sua caridade, sua influência civilizadora, sua proteção de jovens mulheres vulneráveis. Esses artigos não eram simplesmente ignorância, eram propaganda. Ao imprimir as irmãs como anjos, a imprensa desarmava suspeitas, convencendo a cidade de que nenhum mal poderia habitar atrás daquelas janelas polidas. Era uma mentira vestida de elogio, uma máscara costurada com tinta. Considere a igreja. Ministros elogiavam as irmãs por ajudarem jovens senhoritas a encontrar emprego respeitável. Congregações acenavam, gratas por imaginar que a decência ainda tinha um pé na cidade afogada em vício. Aqueles ministros alguma vez perguntaram o que acontecia com as garotas que sumiam depois de ficar nos quartos de cima do salão? Não, porque a ilusão era mais reconfortante que a verdade.
que assim os sermões abençoavam predadoras na linguagem de Deus. E considere os empresários. Eles brindavam as irmãs Oliveira em reuniões cívicas, erguendo copos de cachaça em sua honra. Eles investiam em seu salão, lucravam com as vendas de bebida, banhavam-se na respeitabilidade que as irmãs proporcionavam. Eles sabiam, talvez não em detalhes, mas sabiam o suficiente para suspeitar, e sabiam o suficiente para se beneficiar, e no cálculo do poder, o lucro sempre supera a moralidade. O delegado Duarte via isso tudo claramente demais. Quanto mais fundo ele sondava, mais resistência encontrava, não de bandidos com armas, mas de homens respeitáveis internos. Quando ele insinuava suspeita, era avisado para ter cuidado. Quando pressionava demais, era dito para cuidar do quadro maior. A mensagem era clara. As irmãs eram úteis. Úteis para a reputação da cidade. Úteis para sua economia. Úteis para os homens que tiravam o poder do silêncio. É assim que a corrupção se esconde. Não nas sombras, mas às claras, coberta de respeitabilidade, protegida por instituições que devem protegê-la, porque expô-la significaria admitir cumplicidade. Você vê isso ainda? O mal nunca é só o predador. O mal é o padre que o abençoa. O mal é o juiz que assina seu perdão. O mal é o jornalista que pinta sua máscara como virtude. O mal é o empresário que embolsa o lucro e chama de progresso. As irmãs Oliveira não eram monstros excepcionais. Elas eram instrumentos. Instrumentos em uma sinfonia de silêncio que tocava pela fronteira. Que a cidade de Paracatu, soubesse ou não, era parte da orquestra. É por isso que a batida veio tarde demais. É por isso que 3 dias antes de os investigadores encontrarem os pacotes de roupas debaixo das tábuas do chão, as irmãs sumiram. Elas foram avisadas. Por quem? Essa pergunta nunca foi respondida, mas pergunte a si mesmo, quem tinha o poder para garantir que elas escapassem intocadas? Quem tinha interesse em manter a máquina intacta? Não eram os garimpeiros, não eram as famílias dos desaparecidos, eram as instituições, as que lucram com mitos. E aqui está o conhecimento proibido. Esse padrão se repete em toda a era. Quando você ouve de crimes vastos demais, horríveis demais, sistêmicos demais para acreditar, e ainda assim vê nenhuma punição entregue, você está testemunhando a mesma maquinaria. Os predadores podem mudar rostos, as vítimas podem mudar nomes, mas as instituições sempre desempenham o mesmo papel. Silêncio, proteção, negação. Pense em quantas vezes você leu sobre corrupção, abuso, exploração, apenas para ver os responsáveis andarem livres. Pense em quantos escândalos somem das manchetes após uma semana. Pense em quantas vozes gritam e são descartadas como exagero, histeria, delírio. O padrão é eterno. É por isso que a história enterrou a história das irmãs Oliveira. Não porque era sem importância, mas porque era reveladora demais. Contá-la honestamente significaria admitir que a fronteira brasileira não era uma terra de liberdade, mas um mercado de carne protegido por instituições fingindo servir virtude. Contá-la honestamente seria admitir que os mitos sobre os quais o Brasil foi construído eram mentiras compradas com sangue. E aqui está o ponto da faca da realização. Aqueles mitos ainda estão vivos. Você vive dentro deles todo dia. Você é contado histórias de progresso, caridade, moralidade, mas atrás daquelas máscaras, as engrenagens da exploração ainda giram. Metade do caminho nessa descida, você deve perguntar a si mesmo, você está disposto a continuar caindo? Ou fechará os olhos como os moradores de Paracatu, fingindo que nunca viu o que estava debaixo das tábuas do chão? O mito da fronteira brasileira é uma das ilusões mais poderosas na história do país. Você ouviu isso desde a infância. Bandeirantes cavalgando para o pôr do sol, garimpeiros encontrando ouro, delegados mantendo a justiça em cidades de poeira e fogo. Um lugar onde a liberdade era crua, onde todo homem podia esculpir seu destino se tivesse coragem. Mas mitos são armas. Eles são construídos não para te contar a verdade, mas para escondê-la. E a verdade da fronteira é esta. O interior não era liberdade, era controle, não oportunidade, mas exploração. Paracatu, Minas Gerais, nos anos 1890 era chamada de cidade em expansão, um milagre de progresso. 30.000 almas em 3 anos, fortunas de ouro subindo da noite para o dia. Mas debaixo do brilho havia uma colônia de desespero. Imigrantes inundavam, não com poder, mas com necessidade. Garimpeiros esmagavam seus pulmões por R$1 por dia. Famílias arranhavam contra a fome em barracos de madeira enterrados sob neve. E mulheres, sempre mulheres, eram pegas nos dentes mais afiados da máquina. As irmãs Oliveira entendiam algo que os historiadores não admitem. Oportunidade é a isca, mas controle é o gancho. Uma garota chegava a Paracatu com uma mala e um sonho. As irmãs sorriam, ofereciam sopa, prometiam trabalho.
E naquele momento esperança se tornava uma armadilha, porque toda a fronteira era estruturada para consumir os esperançosos. Pense nas minas. Um prospector balançava sua picareta dia após dia, enchendo sacos com minério. Mas quem ficava rico? Não o garimpeiro. Os financiadores em Belo Horizonte, os especuladores na costa, os bancos que transformavam seu suor em dividendos. Ele era uma ferramenta. Sua esperança alimentava a máquina. Pense nos trens. Homens assentavam trilhos através de montanhas, congelando, passando fome, morrendo. Mas quem prosperava? Os barões dos trens, os magnatas, os sindicatos. Os trabalhadores eram descartáveis. Suas vidas eram o combustível que mantinha o império queimando. E pense nas mulheres. Elas vinham para o interior acreditando que podiam construir vidas, famílias, futuros. Mas o sistema as via como moeda. Corpos para estabilizar cidades em expansão, para satisfazer garimpeiros, para povoar bordéis, para acalmar a fome inquieta de homens, cujas vidas eram moídas por trabalho e ganância. Mulheres não eram protegidas. Elas eram processadas. As irmãs Oliveira eram simplesmente eficientes nisso. Eficientes demais. Elas criaram um salão que jogava dos dois lados da ilusão. Para homens era um lugar de calor, cachaça e charme. Para mulheres era um santuário. Mas debaixo de ambas as máscaras jazia a armadilha. Quando as tábuas do chão foram levantadas, todas as ilusões caíram, e o que restou foi comércio, um corpo com preço, uma garota transformada em mercadoria. E aqui está a verdade que deve inquietá-lo. O interior não era selvagem, era calculado. Era projetado para parecer caótico, enquanto funcionava como uma máquina. Todo desaparecimento era tolerado, todo silêncio imposto, toda instituição alinhada para proteger o fluxo de lucro. O delegado Duarte começou a ver isso. Quanto mais fundo cavava, mais percebia que a cidade em si era cúmplice. Os garimpeiros que olhavam para o outro lado, os mercadores que brindavam as irmãs, os pregadores que as abençoavam, os juízes que descartavam famílias, os jornais que imprimiam mentiras. Ele via que a própria ideia da fronteira era uma máscara. As pessoas queriam acreditar que faziam parte do progresso, que seu sofrimento tinha significado, que o caos era temporário. Elas queriam acreditar que eram livres, mas liberdade não some garotas sem consequência. Liberdade não dobra vestidos debaixo de tábuas do chão. Liberdade não silencia sobreviventes. O que eles chamavam de liberdade era um mito construído sobre correntes invisíveis aos olhos. É por isso que esta história é perigosa, porque te força a perguntar: e se os mitos pelos quais você vive hoje não forem diferentes? E se as oportunidades que você persegue forem iscas? E se as instituições em que você confia forem máscaras? Pense em como você é vendido à ideia de progresso. Pense em como você é prometido segurança, dignidade, um futuro. E então olhe para a maquinaria por trás. As corporações, os governos, os financiadores, quem fica rico, quem é consumido, quem é silenciado. A fronteira não era o fim da corrupção, era o começo de sua forma moderna. Um laboratório onde métodos de controle foram aperfeiçoados, onde ilusões foram afiadas, onde os vulneráveis foram processados em lucro sob o estandarte de oportunidade. Que as irmãs Oliveira, soubessem ou não, eram instrumentos nesse laboratório. Elas provaram como é fácil transformar confiança em correntes, como simples é transformar um sorriso em arma, como natural é para o poder vestir o rosto da caridade. É por isso que sua história foi enterrada, não porque era pequena demais, mas porque era reveladora demais. Admitir o que elas fizeram desfaria o mito da fronteira. Forçaria o Brasil a admitir que o interior não foi conquistado por determinação e coragem, mas por silêncio, exploração e lucro, construídos sobre ossos. Então as irmãs Oliveira somem da história. Seus nomes desvanecem em sussurros. Os pacotes de roupas acumulam poeira em arquivos, e o mito do interior permanece intacto, polido e brilhante, vendido para toda a nova geração como um conto de liberdade. Mas agora você sabe melhor. Agora você vislumbrou as engrenagens atrás da máscara. E a questão permanece. Você olhará para o outro lado como os juízes e os padres de Paracatu, ou continuará caindo mais fundo na verdade, não importa o quanto custe, porque daqui em diante cada passo te leva mais fundo no abismo. Catarina e Margarida Oliveira não tropeçaram na crueldade. Elas a aperfeiçoaram. Elas não foram arrastadas pela máquina. Elas se moldaram nos instrumentos perfeitos de sua vontade. Para entender a verdadeira profundidade desta história, você deve olhar diretamente na psicologia delas. Não porque eram únicas, mas porque encarnam a máscara eterna do poder. Catarina, a mais velha, alta, impressionante,
com cabelo como fogo à luz da lamparina e olhos verdes que podiam fazer um homem se sentir a alma mais importante viva. Ela dominava a arte da atenção. Ela podia lembrar o menor detalhe de uma conversa semanas antes. Uma criança doente, uma reivindicação perdida, um sonho sussurrado e trazê-lo à tona como se importasse profundamente. Homens que nunca haviam sido ouvidos em suas vidas se encontravam confessando tudo em seu bar. Mas Catarina não ouvia por empatia. Ela catalogava, armazenava, avaliava. Cada palavra se tornava alavanca. Cada segredo se tornava uma ferramenta. Margarida, mais quieta, mais suave, carregava a máscara do conforto. Onde Catarina deslumbrava, Margarida desarmava. Ela zumbia enquanto trabalhava. Oferecia sorrisos gentis, tons maternais. Ela fazia garotas acreditarem que haviam encontrado santuário, uma figura maternal em um mundo brutal. Mas atrás daquela suavidade havia cálculo de um tipo mais frio. Ela mantinha os livros não só de dinheiro, mas de vidas. Ela avaliava quais garotas tinham famílias que poderiam vir procurá-las e quais podiam sumir sem consequência. Sua bondade não era bondade, era perfilamento. Juntas elas formavam uma máscara dupla, o fogo e a lareira, a sedução e o santuário, e ambos eram ilusões projetadas para arrancar defesas. Entenda isso, predadores prosperam não porque aterrorizam, mas porque confortam. Se Catarina tivesse rosnado, se Margarida tivesse franzido a testa, suspeita poderia surgir. Mas elas usavam o oposto perfeito da suspeita. Elas usavam respeitabilidade, refinamento, charme, as qualidades que Paracatu estava desesperada para acreditar que ainda existiam em um lugar afogado em vício. Essa é a genialidade da psicologia do predador. Elas não te dão o que você teme, elas te dão o que você anseia. As garotas que chegavam a Paracatu ansiavam por segurança. Catarina lhes dava calor, conversa, promessas de futuro. Os homens de Paracatu ansiavam por virtude em uma cidade de pecado. Margarida lhes dava caridade, suavidade, a ilusão de que a moralidade ainda vivia na avenida principal. A fome de todos era satisfeita até ser tarde demais. Historiadores às vezes reduzem predadores à loucura ou mal. Isso é fácil demais. Catarina e Margarida não eram insanas nem monstruosas em seus próprios olhos. Elas eram racionais. Elas eram eficientes. Elas estavam administrando um negócio em um mundo que media tudo, incluindo vidas em termos de lucro. Elas entendiam a economia da carne e jogavam seu papel com precisão. O que torna isso insuportável é quão ordinário parecia para elas. Catarina não drogava refeições com mãos trêmulas. Margarida não dobrava pacotes de roupas em lágrimas. Elas faziam isso calmamente, metodicamente, como se estivessem equilibrando livros-razão. Porque para elas era exatamente isso. Não crime, não pecado, comércio. Isso é o que o poder faz à alma humana. Ele transforma horror em rotina. Ele arranca empatia até que os gritos debaixo das tábuas do chão soem não diferentes do tilintar de moedas em uma caixa. E ainda assim pergunte a si mesmo, elas nasceram assim ou foram moldadas pelo sistema que serviam? Duas mulheres portuguesas deixando Lisboa em 1889, com pouco mais que suas economias costuradas em seus vestidos. Elas chegaram em um mundo onde mulheres eram ou esposas ou viúvas, onde respeitabilidade era um escudo e sobrevivência demandava astúcia. Elas escolheram esse caminho livremente? Ou a fronteira sussurrou para elas, se você quer poder nesta terra, deve negociar em carne? Essa pergunta pode nunca ser respondida, mas o que importa é que elas aceitaram o sussurro. Elas se tornaram fluentes na psicologia do poder. Elas aprenderam que para controlar outros, você deve primeiro parecer inofensiva. Que para tomar tudo, você deve primeiro dar o que parece segurança. Que a maneira mais fácil de escravizar alguém não é ameaçá-lo, mas fazê-lo acreditar que finalmente está livre. A história das irmãs Oliveira perdura não porque é única, mas porque é arquetípica. Toda era tem suas Catarinas, flamejantes, sedutoras, puxando os segredos dos desesperados. Toda era tem suas Margaridas suaves, nutrindo e embalando vítimas em confiança. E toda era tem suas instituições que as aplaudem porque servem bem à máquina. É por isso que você não deve descartá-las como anomalias. Fazê-lo é perder o ponto. As irmãs Oliveira são espelhos mostrando como facilmente seres humanos podem se transformar em predadores quando o poder demanda. Pense na psicologia das garotas que confiaram nelas. Pense na psicologia dos homens que acreditaram nelas. A fome por segurança, a fome por virtude, a fome por estabilidade. Predadores não inventam essas fomes, eles as exploram. E uma vez exploradas, a queda da vítima parece destino. Essa é a borda mais afiada dessa descida. A realização de que a linha entre predador e presa não é traçada pela moralidade, mas pela oportunidade. No sistema certo, na máscara certa, qualquer um pode se tornar Catarina.
Qualquer um pode se tornar Margarida, e é por isso que sua história foi enterrada, porque contá-la honestamente nos força a admitir quão fina a linha realmente é, quão frágil a moralidade se torna quando lucro e sobrevivência colidem, quão fácil é para a máscara de caridade se tornar o rosto da exploração. Lembre-se disso. As irmãs Oliveira nunca forçaram suas vítimas a entrar em seu salão. As garotas entravam de boa vontade, atraídas pela bondade, pelo calor, pelas promessas. Essa é a verdade mais escura de todas. O mal não arromba sua porta. O mal te convida para entrar, e uma vez que você pisa dentro, a porta se tranca atrás de você. A batida veio no inverno de 1893, quando a neve jazia pesada nas ruas tortas de Paracatu, e as montanhas pressionavam a cidade como gigantes de pedra. O salão estava quieto aquela noite, quieto demais. Palavra havia se espalhado em sussurros que as irmãs Oliveira estavam sumidas, desaparecidas 3 dias antes. Alguns alegavam que elas haviam escapado no escuro com malas de dinheiro. Outros juravam que haviam sido escoltadas para longe sob a proteção de homens mais poderosos que qualquer delegado. Qualquer que fosse a verdade, quando o delegado Guilherme Duarte forçou as portas abertas, as irmãs já eram sombras. Dentro o salão estava imaculado, como preparado para a inspeção. O bar de mogno brilhava, copos estavam alinhados como soldados, mesas estavam arrumadas neatamente. Pinturas de campos verdes portugueses ainda sorriam das paredes. Para o olho destreinado, parecia respeitabilidade congelada no tempo. Mas Duarte não olhava mais com olhos destreinados. Ele conhecia a máscara e sabia que máscaras são projetadas para esconder o que mais importa. Ele ordenou que as tábuas do chão fossem arrancadas. O que eles encontraram silenciou até os homens mais endurecidos. Debaixo das pranchas polidas jaziam pacotes netamente dobrados, empilhados como se catalogados por um escrivão invisível. 23 no total, vestidos, botas, chales, meias, cada pacote amarrado com barbante, cada pacote contendo um pedaço de papel manuscrito, um nome, uma idade, uma descrição e um preço. Os homens congelaram olhando. Por um longo momento ninguém falou. Então um adjunto murmurou: inventário. A palavra pairou no ar como fumaça. Inventário. Era o que elas eram. Não filhas, não irmãs, não mulheres com vidas e sonhos. Inventário. Um pacote continha um vestido de calicó azul ainda cheirando fracamente a sabão de lavanda. Outro segurava um par de botas com reparos costurados à mão desgastados por milhas de viagem. Outro um medalhão de prata com o retrato de uma velha mulher dentro. Uma mãe que nunca saberia por que sua filha parou de escrever. E no canto, cartas. Dezenas delas nunca enviadas. Cartas escritas em mãos trêmulas cheias de esperança. Promessas para famílias na costa. Encontrei boas pessoas aqui. Elas vão me ajudar. Escreverei novamente em breve. Os adjuntos choraram ao lê-las. Homens endurecidos que haviam visto tiroteios e linchamentos, que haviam enterrado amigos em covas rasas, agora ficavam com lágrimas congelando em suas barbas. Porque isso não era violência de paixão. Isso não era o caos da fronteira. Isso era ordem, fria, deliberada, sistemática. As irmãs Oliveira não haviam matado com facas ou armas. Elas haviam matado com livros-razão. A descoberta deveria ter estilhaçado Paracatu. Deveria ter forçado a cidade a admitir sua cumplicidade. Mas em vez disso, um silêncio mais profundo caiu. Sim, houve investigações. Sim, houve relatórios, mas as irmãs estavam sumidas e sem elas a máquina não podia ser julgada. A cidade sussurrou por um tempo. Então seguiu em frente. Ouro ainda brilhava nas minas. Cachaça ainda era servida nos salões. A vida continuou como se nada tivesse sido desenterrado. É assim que o poder se protege. Mesmo quando evidências gritam, instituições sufocam a verdade debaixo de camadas de silêncio. Os juízes arquivaram o caso. Os jornais imprimiram algumas manchetes chocadas. Então voltaram a celebrar a prosperidade de Paracatu. As igrejas murmuraram sobre pecado, mas nunca mencionaram as irmãs pelo nome. Em meses era como se as tábuas do chão nunca tivessem sido levantadas. E ainda assim os fantasmas permaneciam. Famílias na costa continuavam esperando cartas que nunca viriam. Mães apertavam fotografias convencidas de que suas filhas retornariam. Pais amaldiçoavam o interior como uma terra de demônios. E no Rio de Janeiro, os bordéis do bairro do Mangue continuavam a florescer, estocados por fluxos de garotas cujos rostos ninguém lembrava. Você vê o padrão? Quando a máscara finalmente racha, quando o horror debaixo é revelado, o poder não colapsa. Ele se adapta, ele enterra, ele muda o assunto. As tábuas do chão se fecham novamente e a máquina continua. O delegado Duarte nunca se recuperou. Suas notas ficaram mais sombrias nos anos que se seguiram. Uma linha rabiscada em mão trêmula sobrevive. Encontramos suas roupas. Não as encontramos. Talvez esse fosse o ponto.
Ele entendia o que poucos ousavam admitir, que o desaparecimento das irmãs não era um fracasso da lei, mas o sucesso do poder. Elas haviam sido permitidas assumir, protegidas, movidas para outro lugar, talvez para continuar seu trabalho sob novos nomes em novas cidades. A máquina precisava delas vivas. E aqui está a faca que você deve sentir no peito. Os pacotes debaixo daquelas tábuas do chão não eram o fim. Eles eram uma fração, um vislumbre. 23 contabilizadas, mas quantas não registradas? Quantas transportadas sem rastro? Quantas vidas reduzidas a silêncio sem nem a dignidade de um vestido dobrado deixado para trás? Quando você imagina a fronteira brasileira, apague a imagem do bandeirante solitário. Substitua pelos pacotes debaixo do chão. Esse é o verdadeiro rosto da fronteira. Não liberdade, não coragem, mas inventário. E este é o conhecimento proibido. Toda era tem suas tábuas do chão. Toda era tem seus pacotes escondidos, sua evidência enterrada, suas vítimas catalogadas e esquecidas. As formas mudam, os disfarces evoluem, mas o princípio permanece. Vidas humanas reduzidas a lucro, confiança reduzida à arma, silêncio reduzido à política. A batida deveria ter sido o clímax, o momento justo onde o mal é desmascarado e a justiça desce. É o que os livros de histórias prometem, é o que os mitos demandam, mas a realidade é mais cruel. Quando as tábuas do chão se fecharam novamente em Paracatu, nenhum julgamento seguiu, nenhuma execução, nenhum acerto final. Havia apenas 23 pacotes de roupas femininas, 23 nomes escritos como recibos de vidas sumidas, e o eco de duas mulheres que já haviam escorregado para a névoa. Catarina e Margarida Oliveira não morreram em um tiroteio flamejante. Elas não foram enforcadas na forca. Elas não confessaram seus pecados na praça da cidade. Elas sumiram. Simplesmente sumiram. E esta é a verdade que você deve agarrar. Às vezes desaparecimento não é fracasso, mas proteção. Você não simplesmente anda embora de um salão que alimentava uma rede de tráfico, se estendendo por centenas de quilômetros. Você é removida, realocada, blindada por mãos mais fortes que a lei, por bolsos mais profundos que minas de ouro, por homens que entendiam que as irmãs eram valiosas demais para perder. O delegado Guilherme Duarte sabia disso. Ele nunca disse em voz alta nas ruas, mas suas notas privadas revelavam. Ele escreveu: as irmãs não sumiram. Elas foram movidas. A máquina engole suas ferramentas quando ameaçadas, então as cospe de volta em outro lugar, ainda afiadas, ainda úteis. Pense nisso. A possibilidade mais arrepiante não é que Catarina e Margarida fugiram em pânico. É que elas foram resgatadas. Que o próprio sistema que serviam, os compradores, os intermediários, os protetores, garantiram sua sobrevivência porque eram instrumentos eficientes demais para descartar. E assim a cidade foi deixada com silêncio. Os jornais imprimiram a história, claro, mas não a verdade. Eles falaram de mistério, de rumores, de perguntas sem resposta. Eles suavizaram o horror, arrancaram as bordas afiadas, transformaram a máquina em uma curiosidade. Em meses, os pacotes de roupas não eram evidência, mas espetáculo, sussurrados em salões, dramatizados em histórias de fantasmas, então lentamente enterrados debaixo de manchetes mais novas. A igreja pregava sobre pecado, mas nunca sobre nomes. Os juízes arquivavam seus relatórios em arquivos que ninguém leria. As famílias que perderam filhas recebiam nenhuma resposta, apenas silêncio em suas caixas de correio, onde cartas uma vez chegavam. A cidade seguia. Garimpeiros cavavam ouro, mercadores vendiam bens. Casas de jogo ficavam abertas a noite toda. A máquina demandava estabilidade, e estabilidade requeria esquecimento. Essa é a verdade mais aterrorizante de todas. Sociedades sobrevivem não confrontando seus horrores, mas apagando-os, enterrando-os debaixo de mitos e distrações, até que a memória em si se torne cúmplice. As irmãs Oliveira se tornaram fantasmas muito antes da morte. Seu salão foi eventualmente demolido. A avenida principal se encheu de novos negócios, novos rostos, novas risadas. Mas debaixo de cada passo estava a memória daquelas tábuas do chão. E debaixo de cada tábua do chão estava a pergunta: o que mais não nos é permitido ver? E é aqui que a lição afia. A história não perde essas histórias por acidente. Ela as enterra deliberadamente. Porque se a verdade de Paracatu fosse contada amplamente, o mito da fronteira colapsaria. O interior deixa de ser uma história de liberdade e se torna o que realmente era, uma fábrica de exploração, ilusões projetadas e controle sistemático. As irmãs Oliveira foram apagadas da memória não porque fossem pequenas, mas porque eram grandes demais. Elas não eram uma nota de rodapé. Elas eram um espelho, e o poder teme espelhos mais que qualquer coisa. Então a questão volta para você. O que você acha que foi enterrado debaixo das tábuas do chão de sua própria época? Que verdades foram suavizadas em mito, vestidas em patriotismo,
polidas em entretenimento até que seu horror seja irreconhecível. Quantos nomes estão dobrados em pacotes Nietzsche escondidos logo fora de vista, enquanto instituições sorriem e te asseguram que tudo está bem? Olhe de perto para o padrão. Evidência é encontrada. Instituições se chocam brevemente. Histórias são impressas, suavizadas. Silêncio segue. Memória desvanece. E então a máquina continua inalterada. O delegado Duarte carregou esse conhecimento como um peso no peito até o fim de seus dias. Ele escreveu menos conforme os anos passavam. Suas notas mais fragmentadas, mais amargas, uma linha final sobrevive. A verdade nunca foi destinada a nós. Ela foi destinada a ser escondida. Nós somos destinados a viver dentro de mitos. Isso é o que o destruiu. Não o crime em si, mas a realização de que o crime não era aberração, mas fundação. A cidade de Paracatu, o império do interior, o próprio mito do progresso. Essas coisas não existiam apesar da máquina. Elas existiam por causa dela. E assim as irmãs se dissolvem em lenda. Não o tipo cantado em baladas, mas o tipo enterrado em sussurros, passado adiante em histórias meio lembradas, contadas por homens bêbados demais para saber se estavam relembrando história ou pesadelo. Seus nomes desvanecem, seus rostos borrados, seus crimes derretem em rumor. E isso talvez seja a vitória mais verdadeira da máquina. Não silêncio, mas distorção. Porque quando a verdade é enterrada profunda o suficiente, mesmo aqueles que cavam não podem ter certeza se o que desenterram é real. Mas você está ouvindo agora, a máscara está rachando. E uma vez que você ouve, você não pode desouvir. Lembre-se, desaparecimento não é ausência, silêncio não é inocência, e mitos não são história. Eles são armas afiadas contra você. Toda a sociedade enterra seus pecados. Essa é a primeira lei do poder. Não porque os pecados são pequenos, mas porque são grandes demais para serem admitidos. Confessá-los desfaria o mito que segura as pessoas juntas. Paracatu enterrou as irmãs Oliveira, mas o que foi enterrado não foram apenas duas mulheres, não apenas os pacotes de vestidos debaixo das tábuas do chão. O que foi enterrado foi a verdade do interior em si, que a fronteira não era uma terra de liberdade, mas uma fábrica de exploração, onde os vulneráveis eram processados em lucro sob o estandarte de oportunidade. E esse enterro não é único. Olhe através da história, e você verá o mesmo ciclo. O Império Romano enterrou as histórias de suas crianças escravizadas, focando em vez disso em seus monumentos e generais. O Império Português enterrou as fomes que projetou nas colônias, falando em vez disso de civilização. A República Brasileira enterrou os gritos de suas plantações, vestindo-os na retórica de liberdade. Sempre o mesmo padrão. O horror não é apagado, é repurposed. Mitos são construídos para fazer exploração parecer progresso, para fazer escravidão parecer oportunidade, para fazer silêncio parecer ordem. A máquina nunca se nega. Ela simplesmente muda sua máscara. As irmãs Oliveira eram uma máscara. Paracatu era um teatro. Mas a lição é maior. Olhe para como o processo funciona. Primeiro, você cria um mito. Nesse caso, a fronteira brasileira, a terra de coragem, liberdade e determinação. Um lugar onde qualquer um podia começar do zero. Esse mito atrai os desesperados, os esperançosos, os quebrados. Eles vêm acreditando que são livres. Segundo, você cria instituições para proteger o mito. Jornais, igrejas, tribunais. Elas polem a máscara, asseguram as pessoas, silenciam dissidência. Elas abençoam os predadores, sabendo ou não, porque admitir a verdade destruiria a ilusão que mantém a ordem. Terceiro, você impõe silêncio. Quando evidência aparece como os pacotes debaixo das tábuas do chão, você a suaviza, enterra, distorce. Você a reframes como mistério, rumor, curiosidade. A borda é embotada, a verdade se torna névoa, e a máquina continua sem interrupção. E finalmente você cria memória. Gerações passam e o mito se torna história em si. As pessoas não lembram mais os pacotes de roupas, apenas a imagem de bandeirantes e descobertas de ouro. Os predadores somem, mas o mito perdura. Você vê quão perfeito é o ciclo? O horror não desaparece. Ele alimenta o mito. O próprio sangue que mancha as fundações é usado para polir a ilusão de virtude. E as pessoas vivem dentro daquela ilusão como se fosse verdade. É por isso que as irmãs Oliveira eram perigosas. Não porque eram as únicas predadoras, mas porque revelavam o ciclo. Elas mostravam em clareza brutal como rapidamente caridade se torna escravidão, como facilmente instituições santificam o mal, como voluntariamente comunidades trocam verdade por estabilidade, e isso é porque sua história tinha que sumir. Pergunte a si mesmo, o que sua era enterrou? Que mitos você vive dentro tão cuidadosamente construídos,
que você não vê mais as tábuas do chão. Você é contado histórias de progresso, mas o que está escondido debaixo? Você é contado histórias de segurança, mas qual o custo? Você é contado histórias de liberdade, mas quem lucra com elas? Olhe de perto para o ciclo, e você reconhecerá suas digitais em todo lugar. Corporações vendendo conveniência enquanto enterram os trabalhadores moídos em poeira atrás das cenas. Governos vendendo segurança enquanto enterram as guerras, as prisões, os desaparecimentos que a alimentam. Instituições vendendo moralidade enquanto enterram seus escândalos, seus predadores, seus pecados, e o silêncio é sempre o mesmo. Evidência aparece, brevemente choca o público, então some em arquivos, notas de rodapé, manchetes esquecidas. O mito perdura, as tábuas do chão se fecham. A máquina continua. O delegado Duarte vislumbrou isso e isso o quebrou. Ele percebeu que Paracatu não era única. Era um fragmento de algo muito maior. Um pequeno dente em uma máquina que se estendia pelo continente. E seu desespero veio não do horror em si, mas do conhecimento de que o horror nunca seria plenamente visto, nunca plenamente admitido, nunca plenamente lembrado. Porque o poder depende de mito, e o mito depende de esquecimento. Este é o conhecimento proibido. A história não é um registro de verdade. É um registro do que o poder permite que você lembre. A fronteira brasileira que te ensinaram. Bandeirantes, delegados, ouro. Liberdade não é falsa. É incompleta. É mito. E as peças faltantes, os pacotes debaixo das tábuas do chão, as garotas que sumiram, o sistema de silêncio, aquelas peças foram enterradas deliberadamente porque revelá-las mudaria a história e mudar a história ameaçaria a máquina. Agora você está à beira daquela reconhecimento. Você viu as tábuas do chão levantadas. Você vislumbrou os pacotes, as notas, o silêncio, e uma vez visto, você não pode desver. A questão não é se a máquina ainda existe. A questão é, você tem a coragem de ver onde ela se esconde agora? Porque toda era tem suas irmãs Oliveira, toda era tem suas tábuas do chão, toda era tem seus mitos, e o momento em que você escolhe vê-los, você nunca verá o mundo do mesmo jeito novamente. Memória não é verdade. Memória é design. Esse é o conhecimento proibido que a maioria dos homens nunca percebe até ser tarde demais. As histórias que você herda, a história que te ensinam, os mitos que você repete, eles não são espelhos da realidade. Eles são armas de controle. Olhe para o que aconteceu em Paracatu após a batida. 23 pacotes de roupas femininas jaziam debaixo das tábuas do chão do salão, cada um marcado com um nome, uma idade, um preço. Isso deveria ter sido a história entalhada na memória da cidade para sempre. Isso deveria ter sido o aviso sussurrado para todo recém-chegado. Este lugar consome os vulneráveis. Confie em nenhuma máscara de caridade. Sim, isso não é o que aconteceu. Os jornais chamaram de curiosidade, mistério. Alguns até insinuaram que os pacotes eram simplesmente pertences de hóspedes que deixaram a cidade sem coletá-los. As bordas do horror foram embotadas. A nitidez da verdade embotada em um encolher de ombros de confusão. As igrejas nunca falaram os nomes das irmãs novamente. Elas pregavam sobre pecado em termos gerais, usando a descoberta como lembrete das tentações do diabo, mas nunca admitindo que suas supostas anjos da misericórdia haviam sido os demônios em si. Elas reframaram a história não como traição por mulheres confiáveis, mas como prova de que o mal espreita em lugares estranhos, um aviso vago, seguro e inútil. Os tribunais arquivaram o caso. Nenhum julgamento, nenhum veredicto, nenhum acerto. A evidência foi reduzida a papelada, enfiada em arquivos onde poeira fazia o trabalho do silêncio. E em um ano Paracatu lembrava as irmãs Oliveira não como predadoras, mas como fantasmas, histórias de assombração, sussurros contados para assustar crianças. Os nomes não mais carregavam peso, apenas o brilho do mito. É assim que a memória é manipulada. A verdade não é apagada, é reframada, distorcida, suavizada, até não mais ameaçar o poder. Você deve entender isso. Predadores são perigosos, mas é a memória que os protege. Porque uma vez que a história reescreve o predador em mistério, em curiosidade, em fantasma, a lição é perdida. A máquina continua sem desafio. Esse padrão ecoa em todo lugar. Olhe para como impérios memorializam seus crimes. As fazendas do sul brasileiro são vendidas como sítios de herança. Seu solo encharcado de sangue disfarçado como atrações turísticas com lojas de presentes. Os campos de concentração da Alemanha nazista são lembrados com solenidade, mas quantos esquecem que campos ainda existem hoje, em outras formas sob outros nomes? As guerras de império são lembradas como espalhando civilização, não como conquista.
Sempre o mesmo truque. Predadores transformados em santos, vítimas transformadas em silêncio, crimes transformados em curiosidades. As irmãs Oliveira não são diferentes. No século XX, sua história havia sido reduzida a folclore. As irmãs que serviam mais que bebida. Uma frase que soa brincalhona, quase divertida, arrancando o sangue da verdade, transformando o comércio em carne humana, em uma anedota cativante. É assim que a memória mata. Não com apagamento, mas com distorção. E aqui é onde você deve olhar para dentro. Quantas de suas próprias memórias, suas próprias crenças sobre história são mitos polidos por esse mesmo processo? Quantas verdades foram enterradas porque ameaçavam a ilusão que você devia herdar? Memória não é neutra, é curada. Alguém decide o que lembrar, o que esquecer e o que reframe. Alguém edita o passado para que a máquina possa continuar girando para o futuro. O delegado Duarte entendeu isso tarde demais. Ele lutou para preservar a verdade da carta de Emma Santos, para registrar o que viu debaixo das tábuas do chão. Mas mesmo suas notas espalhadas e incompletas eram vulneráveis ao silêncio. Elas ficavam em arquivos intocadas por décadas, até que pesquisadores tropeçassem nelas gerações depois. Até então as irmãs não eram mais predadoras, elas eram lendas. Seus crimes suavizados em rumor. Esse é o custo da memória manipulada. As vítimas sumiam 2 vezes, uma vez na vida e uma vez na história. É por isso que eu te disse antes, toda era tem suas tábuas do chão, e toda era tem seus mitos. Mas pior, toda era tem suas memórias reescritas. Pense no que te contam hoje. Quais predadores são apresentados como santos? Quais crimes são lembrados como progresso? Quais silêncios são enquadrados como paz? Olhe com cuidado, e você verá as digitais do mesmo processo que enterrou as irmãs Oliveira. Aqui reside a realização mais inquietante. A máquina não precisa destruir a verdade. Ela só precisa gerenciá-la, reframá-la, embotar sua borda até que a lâmina da revelação se torne uma decoração inofensiva. É por isso que sua história parece tão distante, tão fantasmagórica, tão irreal. Porque o sistema conseguiu transformá-la em uma sombra de si mesma, um conto contado para entretenimento, despido de seu poder de despertar. Mas você está ouvindo agora cru e sem suavização. As tábuas do chão estão abertas novamente. Os pacotes ainda estão lá. Os nomes ainda estão escritos. O livro Razão ainda sangra com preços. E você deve decidir. Você deixará a memória suavizar isso novamente? Você deixará que se torne outra curiosidade, outra história de fantasma? Ou você o segurará como uma lâmina afiada e perigosa, recusando-se a deixá-la embotar em suas mãos? Porque memória não é passiva. É uma arma. E a única questão é quem a empunha. Você ou a máquina. Não cometa o erro de pensar que a história das irmãs Oliveira está trancada em 1893, selada debaixo da poeira da fronteira brasileira. Essa é a mentira que a memória quer que você acredite. A máquina que elas serviam não parou. Ela só mudou de forma. As tábuas do chão ainda estão aqui. Os pacotes ainda estão aqui. Só as máscaras são diferentes. Olhe ao seu redor. Em toda a cidade, em toda a indústria, em toda a tela brilhante em sua mão, o mesmo trinômio reina. Suprimento demanda silêncio. Nos anos 1890, o suprimento era garotas desesperadas perseguindo oportunidade, funiladas em bordéis. Hoje, suprimento vem de regiões pobres do mundo, de refugiados, de crianças cujas vozes nunca são ouvidas. Elas são traficadas através de fronteiras, através de oceanos, não em carroças, mas em contêineres de navio, escondidas nas artérias do comércio global. Nos anos 1890, a demanda vinha de homens com moedas no bairro do Mangue do Rio. Hoje, demanda é digital, global, invisível, alimentada por indústrias que fingem ser legítimas, protegidas pelo anonimato de telas, por mercados que se escondem à vista de todos. Bilhões fluem por esses canais intocáveis, protegidos por tecnologia tão eficientemente quanto as irmãs eram protegidas pelo silêncio. E silêncio. Silêncio só cresceu mais sofisticado. Em Paracatu, silêncio era um artigo de jornal suavizando o horror em mistério. Hoje, silêncio é algoritmos curando o que você vê, enterrando histórias após 24 horas, distraindo você com manchetes projetadas para te manter cego. Silêncio é o político que muda a narrativa. Silêncio é a corporação que patrocina uma caridade enquanto esconde sua exploração no exterior. Silêncio é o padre, o juiz, o âncora, o influenciador. Todos sorrindo, todos assegurando, todos te dizendo que a máscara é real enquanto a máquina devora atrás. As irmãs Oliveira reconheceriam este mundo instantaneamente. Elas veriam como facilmente desespero ainda pode ser transformado em inventário.
Elas admirariam quão eficientemente populações inteiras podem ser embaladas com a promessa de segurança, com a ilusão de progresso, enquanto o comércio real continua por baixo. Pergunte a si mesmo quantos desaparecimentos nunca chegam aos seus ouvidos. Quantos escândalos somem após uma semana? Quantas instituições em que você confia estão lavando mitos para te manter dócil? Você é dito que é livre, mas liberdade hoje é vendida do mesmo jeito que a fronteira era vendida. Um mito polido para te distrair das correntes que você não vê. Você é dito que está seguro, que exploração é uma relíquia do passado. E ainda assim agora milhões vivem o mesmo destino das garotas de Paracatu, seus nomes reduzidos a pedaços de papel em livros-razão, escondidos atrás de portas fechadas. E o silêncio é deliberado. Quando uma rede de tráfico é exposta, manchetes flamejam por um momento, então desaparecem. Quando instituições são pegas protegendo predadores, comitês são formados, desculpas são faladas, e então tudo retorna ao normal. A máquina não tropeça, ela se adapta. Você vê agora por que esta história importa? Não como história, mas como revelação. As irmãs Oliveira não sumiram, elas se multiplicaram. Elas estão em corporações que se vestem de virtude enquanto exploram os vulneráveis. Elas estão em governos que prometem proteção enquanto alimentam guerras e prisões com vidas humanas. Elas estão em igrejas e caridades e empresas que apresentam máscaras de misericórdia enquanto operam sistemas de controle. A psicologia é a mesma. A ilusão de segurança, a máscara de virtude, o silêncio das instituições. Só os figurinos mudaram. E aqui está a verdade que mais deveria inquietá-lo. A máquina nem precisa mais se esconder. No bairro do Mangue, os bordéis ficavam abertamente na Rua do Lavradio. Hoje, exploração frequentemente fica abertamente também, vestida na linguagem de progresso, de entretenimento, de necessidade. Você é mostrado pedaços dela, até convidado a consumi-la, mas sempre em formas que parecem inofensivas, distantes, não ameaçadoras. É assim que silêncio funciona agora, não se escondendo, mas te sobrecarregando com tanta distração que você não olha mais de perto. É aqui que você deve decidir quem você é. Você será como os moradores de Paracatu, confortado por mitos, cegado por caridade, contente em olhar para o outro lado? Ou você abrirá as tábuas do chão, não importa quão horrível o que jaz debaixo? Porque se você ousar olhar, você verá os pacotes em todo lugar. Pacotes em fábricas onde trabalhadores são pagos em migalhas. Pacotes em prisões onde seres humanos são armazenados por lucro. Pacotes em campos de refugiados, em oficinas de suor, em becos atrás de luzes de neon. Pacotes em seu próprio bairro, escondidos atrás de portas fechadas enquanto instituições sorriem e te asseguram que tudo está bem. O interior não era selvagem. O interior era projetado e seu mundo não é diferente. Ele foi projetado para te manter dormindo, para te manter entretido, para te manter convencido de que exploração é algo do passado, enquanto você anda diariamente sobre tábuas do chão que cobrem o presente. As irmãs Oliveira sumiram, mas a máquina que elas serviam não. E uma vez que você veja isso, uma vez que você verdadeiramente veja, você nunca pode andar pelas ruas de seu mundo do mesmo jeito novamente. Agora chegamos ao fim. Mas, finais como mitos, são mentiras. Não há fim, apenas a continuação da máquina, mascarada e reembalada para a próxima geração. As irmãs Oliveira sumiram no silêncio. Paracatu retornou às suas minas de ouro. O Rio de Janeiro continuou alimentando seus bordéis. Os pacotes debaixo das tábuas do chão foram arquivados, esquecidos, suavizados em folclore. Isso foi 1893, mas a história nunca parou. Ela só seguiu adiante, adaptando, evoluindo, embutindo-se no próprio DNA da civilização. Você não deveria ouvir isso. Você não deveria ver as tábuas do chão levantadas. Você não deveria vislumbrar os pacotes netamente dobrados, cada um marcado com um nome e idade e preço. Você deveria herdar o mito, a fronteira brasileira de liberdade e determinação, não a fábrica de exploração e silêncio. Você deveria acreditar em bandeirantes, não em livros-razão de vidas humanas. Mas agora você sabe, a lição das irmãs Oliveira não é sobre duas mulheres em Minas Gerais. É sobre a natureza do poder em si. O poder não revela seus dentes. O poder sorri. O poder nutre. O poder te faz sentir seguro. Os olhos verdes de Catarina. O zumbido suave de Margarida. Esses não são relíquias do passado. São os arquétipos do poder. O charme que te desarma. A bondade que te embala. O santuário que te escraviza. Não cometa o erro de pensar que você teria visto através delas. A maioria não viu. Os garimpeiros não. Os juízes não.
Os padres não. Até o delegado Duarte, endurecido por anos de violência, queria acreditar até a evidência sangrar pelas tábuas do chão. Esse é o poder da máscara. Ela não engana os fracos. Ela engana os fortes porque lhes dá exatamente o que eles querem acreditar. E aqui está o conhecimento proibido que não te deixará. A máscara está em todo lugar agora. Você está cercado por irmãs Oliveira em formas diferentes. Instituições que sorriem enquanto traem. Líderes que encantam enquanto vendem. Sistemas que prometem segurança enquanto amarram. Elas não são raras, elas são a regra. Toda era tem suas tábuas do chão, toda era tem seus pacotes, toda era tem seus mitos. E toda era tem seus cidadãos que escolhem silêncio porque silêncio é mais fácil que verdade. Então a questão não é mais sobre Catarina e Margarida. A questão é sobre você. Quando você anda pelo seu mundo, você olhará para o outro lado? Você deixará as máscaras te assegurarem como os moradores de Paracatu fizeram? Ou você olhará debaixo das tábuas do chão, sabendo que o que você vê pode te quebrar, mas também te libertar? Porque uma vez que você escolha ver, você não pode voltar. Uma vez que você admita que os mitos são ilusões, você não pode mais ser confortado por eles. Esse é o custo da consciência. Esse é o preço de ver a máquina. Mas consciência também é uma arma. Uma vez que você veja a máscara, ela não pode te controlar. Uma vez que você ouça o silêncio, ele não pode te amarrar. Uma vez que você reconheça o mito, ele não pode te escravizar. Porque a identidade é forjada em reconhecimento. Porque transformação não é passiva. É escolhida. As irmãs Oliveira foram engolidas pela história, mas sua lição permanece. Predadores sempre existirão, mas seu poder vem não de sua astúcia, vem de sua cegueira. Sua máscara só funciona enquanto você recusa ver. Então agora você deve escolher. Você andará embora confortado, retornando a mitos, esquecendo as tábuas do chão, deixando esta história desvanecer como todas as outras? Ou você carregará os pacotes com você, o sabão de lavanda, as botas reparadas, o medalhão de prata, e lembrará que toda ilusão tem um custo. Todo mito esconde um cadáver. Toda máscara oculta uma máquina. Você ouviu o que não deveria ouvir. Você viu o que não deveria ver. Você sentiu o silêncio quebrar em seus ouvidos. E uma vez quebrado, silêncio nunca pode retornar completamente. A descida está completa. E se você escolher subir novamente, você não subirá o mesmo.